Nova semana, novas oportunidades. Há pouco tempo ouvi uma frase que diz: decisões determinam o destino. Você já parou para pensar que nem sempre é questão de tempo? O tempo sim existe, para tudo há um tempo. Mas enquanto o tempo de colher não chega, o que temos feito? Como tem sido a nossa postura diante da espera? Às vezes é questão de uma decisão, de uma atitude. Não perca tempo. Faça a tua parte, aquilo que precisa ser feito, aquilo que já sabe que precisa fazer. Pense nisso. E com o tempo a gente vai aprendendo que Deus não apenas age ao nosso favor. Como assim? Como é isso? Como se explica Deus não age? Age, Deus age. Mas Ele não apenas age, mas reage a uma decisão, mediante uma atitude, mediante a nossa postura diante do problema, mediante a nossa fé. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé não é emoção, a fé é razão. As emoções estão na nossa vida, no dia a dia. Não tem como reprimir as emoções. Não podemos reprimir as emoções, precisamos vivenciá-las, faz parte da gente. Porém, não podemos agir mediante as emoções, porque o coração é enganoso. Não quero te confundir, eu quero te esclarecer, eu não quero dificultar, eu quero simplificar o teu entendimento. É para isso que eu estou aqui. É para isso que Deus tem me impulsionado a vencer a minha limitação, a minha timidez, e está aqui para ajudar aqueles que estão vivendo o que eu vivi, o que eu senti na pele. E foi quando eu tive esse entendimento da parte de Deus que a minha vida começou a mudar, que a minha situação começou a mudar. A fé não é emoção, a fé é a razão. Porque não é sobre aquilo que eu estou sentindo, porque eu volto a repetir, o coração é enganoso, as emoções têm que ser vivenciadas, porém, às vezes as emoções podem nos enganar, nós não podemos ser guiados pelas emoções, ponto. Se eu não mover uma palha, se eu não estiver disposto a fazer o que tem que ser feito, não é sobre o que estamos sentindo, porque as emoções podem nos enganar. Por isso que a fé não é emoção, a fé é razão, porque não é sobre o que eu estou sentindo. Porque vai ter momento que a gente vai estar desanimado, que a gente vai estar desacreditado, que a gente vai estar para baixo. Nem sempre a nossa fé está lá em cima. É impossível ser 100% o tempo todo. Nós vamos viver momentos difíceis, é a vida. Mas não é sobre o que eu estou sentindo, porque quando eu descubro isso, quando a palavra de Deus entra de fato, há mudança, há libertação, há entendimento. E quando eu compreendo de fato esta verdade que vem da parte de Deus, eu começo a compreender que independente do que eu estou sentindo, não é sobre o que eu sinto, é sobre o que a palavra me garante, o que a palavra me diz. Vocês estão entendendo por que é necessário estudar sobre o nosso problema? Porque é através desse estudo que nós vamos compreender aquilo que nós precisamos. Estude sobre o seu problema, estude acerca de tudo aquilo que te incomoda, que está te fazendo paralisar. Porque a verdade liberta, o entendimento virá. Deus, Ele nos esclarece. Então não é sobre o que eu sinto, é sobre o que a palavra fala. Não é sobre o que eu acho, é sobre o que Deus diz. Tá tudo na palavra. As emoções são diferentes dos sentimentos. Embora se parecem bastante, mas há uma diferença. As emoções são a forma com que reagimos. Amor, alegria, tristeza, raiva, nojo e por aí vai. Os sentimentos falam mais sobre construção, aquilo que a gente vai deixar permanecer em nossas vidas. Então as emoções são a forma com que a gente reage. As emoções têm que ser vivenciadas, têm que ser sentidas e não reprimidas. Porém, como eu vou reagir mediante aquela emoção? Porque a emoção, ela é passageira. Por isso devemos ter um certo cuidado, para que aquela emoção ruim não gere um sentimento definitivo e venha gerar a raiz da amargura. As emoções são a forma em que reagimos. Por exemplo, estou passando uma situação difícil, complicada, que está tirando a minha paz, está tirando o meu sossego, e eu não estou conseguindo reagir de forma positiva mediante aquele problema. E está envolvendo as emoções, só que aquele problema é passageiro, vai passar. Assim como as emoções passam, as emoções são passageiras. Se eu não tiver um certo cuidado para saber como reagir da melhor forma possível, porque nem sempre estamos bem, nem sempre vamos reagir bem, tudo bem. Mas o importante é a gente retomar as rédeas o quanto antes. Porque se eu não tenho esse cuidado em saber como reagir de uma forma mais positiva possível, aquela emoção irá gerar um sentimento
trazendo um transtorno. Agora eu vou deixar um conselho com todo carinho e respeito que eu tenho para com todos. A verdade tem que ser dita, porque a verdade liberta. Então vamos lá. Muitas vezes a gente fala que não vai fazer terapia porque é chato ou porque é caro. Mas a verdade é que nós, seres humanos, complicamos tudo. A vida é simples. Deus fez tudo para ser simples. A gente é quem complica. Mas isso é do ser humano. A gente só não muda se não quiser. Por quê, gente? Tem estudos sem custo algum pelas redes sociais afora. Estamos sempre, cada um dentro da sua área, está sempre trazendo algo para beneficiar as pessoas. E simplesmente a gente está pegando esse conhecimento e não se importando. Então, como que a gente quer ver a nossa vida mudar?